Olá, cidadão brasileiro, cidadã brasileira. O meu nome é Oswaldo Espíndola. Hoje é dia 20 de abril e eu vim trazer aqui uma mensagem de esperança para você. Uma mensagem de esperança baseada em números, em dados importantes e relevantes, dados oficiais que temos à nossa disposição e que todo cidadão brasileiro pode acessar, pode verificar e tirar a sua própria conclusão. Mas, sobretudo, antes de entrar nos números, nos dados oficiais acerca do coronavírus, eu venho aqui dizer que as pessoas que inventaram essa quarentena nesse formato que aí está, deveriam pedir perdão à nação brasileira, modificar isso enquanto é tempo, enquanto não fica muito pior, enquanto não fica feio. A mídia que aí está, com sua podridão, que a sociedade já conhece, vai esconder. Mas a sociedade de bem não vai perdoar vocês. Vai entender que vocês são vigaristas, mentirosos, ou então que são ingênuos, que vocês não tinham todas as informações, não tinham todo o conhecimento. Poderão dizer, ok, perdão, nação brasileira, perdão, meu Estado, Estado que votou em mim, Estado que me elegeu. Essa é para os senhores governadores. Vocês podem dizer assim, pecamos por ingenuidade, por falta de conhecimento. Não foi por má fé. Nós não pecamos, não erramos contra a nação brasileira com o objetivo de destituir o presidente Bolsonaro. Não foi uma conspiração contra o presidente. Nós não queremos quebrar a economia do país. Se vocês não querem quebrar a economia do país, é o momento de pedir perdão e fazer uma quarentena decente nos moldes brasileiros, que o nosso país precisa. O Covid-19 está aí, é uma realidade. Mas isso não é motivo para empobrecer a população, trazer mais miséria, pânico e principalmente causar uma histeria coletiva que vão levar aproximadamente 80 tipos de doenças que nós temos no Brasil e que causam, sim, mais mortes do que o próprio coronavírus. Eu estou aqui com um site aberto onde traz a análise de saúde e vigilância de doenças. E aqui nesse site, eu vou mostrar os dados para vocês em seguida, nós temos aproximadamente 80 tipos de doenças que causam mais mortes, portanto, são muito mais letais do que o coronavírus. E nada significativo é feito no sentido de impedir o cidadão de sair de casa, impedir uma senhora de frequentar uma academia, impedir um cidadão de trabalhar. E o que esses caras esquecem? Ou estão querendo que nós possamos esquecer que, ao impedir uma pessoa de ir numa academia, por exemplo, ao impedir uma pessoa de caminhar na rua, vai aumentar, por exemplo, o número de diabetes. E os senhores vão ver aqui na sequência, nos dados que a própria Secretaria apresenta, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo Federal. Uma secretaria, inclusive, que era subordinada ao ministro que foi demitido na semana passada, que deveria ter sido demitido antes. Demorou. Logicamente, o presidente demorou porque precisava solidificar as informações, precisava entender. Qualquer pessoa, qualquer ser humano fica assustado diante de tanta mentira, principalmente essa mentira apregoada por essa mídia. Claro, a mídia não em sua totalidade. Não quero aqui fazer generalizações burras, porque como professor nunca generalizei nenhum tipo de informação. Cada informação tem as suas particularidades. E aqui no Brasil está muito claro para todo mundo quem faz parte dessa mídia podre que quer enganar a população. Eu não preciso falar. Você sabe, cidadão brasileiro de bem, honesto, trabalhador. Quem nega esse fato ou tem motivos torpes, motivos vis para isso, ou é um ingênuo, ok? Se você é uma pessoa ingênua, que não consegue perceber o que vou falar adiante, se você não consegue interpretar os dados que estão aí que eu vou mostrar adiante, tudo bem. O meu respeito por você. Não estou aqui para brigar, para lhe ofender. Mas você pode conversar com seu parente, com seu vizinho, com seu professor, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, qualquer pessoa próxima a você, para avaliar esses dados aqui e começar a perceber que se tratam de dados reais, verdadeiros. Por um lado, eu estou trazendo aqui uma mensagem de paz, de alento, para dizer que nós vamos vencer, porque nós vamos desmascarar esses caras.
E se o problema deles é porque falta gente competente, mas eu sei de muitas pessoas que estão nesse momento paradas em casa, sem ter o que fazer, mas que podem dar sim a sua real contribuição para o nosso país. Antes de entrar na tabela propriamente dito, eu vou fazer uma reflexão aqui, eu vou falar um pouco mais lentamente, vou diminuir o meu grau de empolgação para dizer o seguinte: a tuberculose mata 24 brasileiros para cada 1 milhão de habitantes do nosso querido país, todo ano. Todo ano, 24 brasileiros morrem nessa proporção que eu lhes falei. Quedas de altura, queda de nível elevado, profissionais executando atividade. Aliás, diga-se de passagem, uma área que eu ministro treinamento, que eu ministro curso, procuro trabalhar a conscientização das pessoas nessa atividade, nas atividades profissionais, de modo geral, aproximadamente 80 brasileiros para cada 1 milhão de habitantes morrem por esse motivo. Eu disse, 80 brasileiros para cada 1 milhão de habitantes morrem por queda de nível. Muito bem. E diabetes? Aproximadamente 258 brasileiros morrem a cada ano por causa da diabetes. Tudo bem? E aí você deve estar se perguntando, Ari, mas veja bem, o coronavírus, o Covid, é muito letal. A mídia diz que é letal. Eu tenho encontrado rapazes, moças, andando pelas ruas desse nosso lindo país, numa temperatura de 28, 30 graus, sozinho, caminhando na rua, usando máscara. Precisa isso? Tem necessidade? Se ela não está próxima de ninguém, a gente vê a polícia cometendo atitude arbitrária, lógico, diz que estão cumprindo o seu dever, de prefeitos, pessoas que não têm o menor conhecimento da área da saúde, que não sabem nada do que é prevenção, simplesmente por uma decisão de gabinete, querem se sentir o herói, querem bancar o herói, enganando a população, dizendo que estão salvando vida. Não, vocês não estão salvando, vocês estão matando. É isso que vocês estão fazendo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só aqui os dados. Vamos abrir uma outra página. Essa página aqui é de um jornal, está aqui na tela, aqui, ó. Poder 360. Quem acompanha as mídias sociais, as informações de modo geral, sabe que esse jornal aqui não é nada simpático ao nosso presidente. Eu não preciso entrar nesse detalhe aqui. Mas vamos juntos ler o que está escrito aqui, para que os senhores não digam que este apresentador aqui, este engenheiro prevencionista, melhor dizendo, né, eu me sinto bem assim, está criando factoides, está inventando coisa. Onde eles aparecem comparando curva de mortes por 1 milhão de habitantes nos países, está aqui, Covid-19, compare a curva de mortes por milhão de habitantes. Todo um processo, todo um cenário, uma coisa absurda, que assusta qualquer um. Mas, quando chega aqui nos dados, aparece que no Brasil temos 7 mortes por 1 milhão de habitantes. Para cada 1 milhão de habitantes, nós temos 7 mortes no Brasil. Ari, isso é triste. Eu sinto por um trabalhador que cai de nível elevado. Sim, isso é triste. A mesma tristeza que eu sinto quando vejo uma pessoa morrer em função do Covid-19 é a que eu sinto quando vejo um trabalhador cair de uma escada, cair de um andaime e perder a sua vida. Só que os números estão aí e eles não nos deixam mentir. Se nós fazermos uma comparação, a gente vai perceber que os dados são absurdos. A partir de agora, amigos, eu vou começar a mostrar que qualquer análise de dados feita de forma séria, mesmo análise de dados dos órgãos oficiais do governo federal e que estão aí colocados na imprensa de modo geral, inclusive os dados da própria grande imprensa. Se você fazer uma análise, você vai perceber claramente que essa quarentena, do modo que está aí, é uma grande fraude e um grande atentado contra o nosso país. Vamos avaliar então. Olha só. Aqui no site Poder
360, com dados significativos, importante. Eles fazem um trabalho muito bacana, mostrando sobre o Covid-19, fazendo uma comparação da curva de mortes por milhão de habitantes nos países. Você vai perceber claramente que nos demais países aí, que são mais afetados, logo aqui nós vamos chegar na tabela, como Espanha, Itália, França, Bélgica, até na própria Alemanha, o número é bem maior do que o Brasil. Mas nós vamos nos ater aqui na nossa realidade, naquilo que efetivamente é importante para nós, que traduz o que nós somos, o ambiente, o cenário está diante de nós. Aqui, pela informação deles mesmos, você vai ver junto comigo que nós temos um número de 7. É 7. Marquem bem, grave bem esse número que está aqui, porque eu vou repetir ele várias vezes quando fazer a análise seguinte. Então, o número é 7, ok? Vamos lá. Esse 7 está devidamente marcado aqui. Faz parte da curva de mortes por milhão de habitantes nos países. O nosso número, portanto, é 7. 7 por milhão. Tudo bem? Vamos em frente. Quando nós abrimos aqui esta análise de saúde e vigilância de doenças da própria Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, órgão ligado ao governo federal, nós vamos ver as principais causas de morte no nosso país. E, para surpresa de quem quiser fazer uma avaliação, vai perceber que nós temos aqui mais de 80 tipos de doenças e causas em geral que matam muito mais gente, portanto, são muito mais letais do que o próprio coronavírus. Vamos avaliar aqui algumas delas. Não podemos aqui gastar tanto tempo avaliando tanta coisa, mas uma ou outra eu vou fazer uma análise aqui junto com os senhores. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. Aqui nós temos, por exemplo, diabetes. 25,79, Fazendo um arredondamento aqui e transformando isso para 1 milhão de habitantes, os senhores vão perceber que nós temos aqui aproximadamente 258 brasileiros que morrem anualmente em função de diabetes. 258 brasileiros que morrem por ano em função do diabetes. Pelo Covid é 7. Estão percebendo a diferença? O que o governo faz anualmente para impedir que as pessoas fiquem diabéticas? Emite uma lei proibindo todo mundo de comer doce, todo mundo de tomar sorvete, chupar picolé, obrigando todo mundo a acordar de manhã e sair correndo pela rua. Tem alguma lei que obrigue alguém a fazer isso? Todo mundo é obrigado, a partir de agora, a acordar pela manhã e sair correndo pela rua. A partir de agora, todo mundo está impedido de comer açúcar. Ou então, todo mundo, todo dia, o Brasil inteiro, vão ter que fazer testes, avaliar as suas taxas, os seus indicadores, medir índice de glicose, colesterol, triglicerídeo, outros fatores que contribuem para isso aí. Todo mundo vai ter que controlar o peso. O governo agora vai controlar a mesa de cada um, saber a quantidade de caloria que cada um come. Tem alguma lei fazendo isso? Tem alguém obrigando a fazer isso? Algum governador vai fazer isso a partir de agora? São coisas, meus amigos, que não precisa responder. Aqui na sequência nós temos acidente de trânsito. Vemos aqui facilmente, fazendo aqui a nossa transformação para o indicador de 1 milhão de habitantes, vamos ver que aproximadamente 204 pessoas morrem de acidente de trânsito por ano no Brasil. É aproximadamente 30 vezes mais do que o Covid. Ora, se aproximadamente 30 vezes mais pessoas morrem de acidente de trânsito do que em função do Covid, o governo não deveria bloquear todas as estradas, impedir que qualquer pessoa dirigisse automóvel pelas ruas do nosso país? Alguém já pensou em fazer uma loucura dessa? Não seria um gesto louco, arbitrário, totalmente sem sentido? Mas é o que nós estamos vendo. Queda de nível, um número absurdamente maior. Vamos ver em seguida, onde morrem trabalhadores em idades produtivas. Falamos aqui de diabetes, falamos de acidente de trânsito. E são apenas esses? Não.
aqui nessa tabela do próprio governo, nós vamos identificar algumas coisas mais alarmantes e ainda mais absurdas. Vejam só, cirrose e outras doenças hepáticas crônicas. Vamos ter aqui, nesse caso da cirrose, aproximadamente 150 pessoas, 150 brasileiros por milhão morrendo por essa doença. De modo geral, as pessoas já sabem, já foram educadas em treinamentos, em palestras, já houve os parentes dizendo que duas das principais causas que levam a pessoa a ter cirrose é a ingestão de bebida alcoólica e a obesidade. Então, se o número é muito mais alarmante, se você comparar 150 para 7, o governo, para tomar uma medida eficaz para proteger vidas, deveria proibir por completo qualquer pessoa de ingerir bebida alcoólica. Deveria mandar fechar todas as fábricas de cerveja, cachaça, uísque, tudo. 100%. Fechar tudo. Qualquer pessoa que fosse pega contrabandeando esse tipo de produto deveria ir para a cadeia. Deveria, então, ser um crime inafiançável. Alguém, talvez, já pensou até em fazer isso, mas isso nunca foi feito. E são os números que aparecem aí, meus amigos. Se nós fôssemos aqui juntos fazer uma análise, poderíamos aqui ficar horas e horas debatendo essa tabela. Não precisa. O amigo já conseguiu perceber, por dados, por informações, que essa quarentena é uma fraude. Isso aí você pode chamar do que quiser. Você pode dizer que foi preciosismo, que foi exagero, que alguém ficou com medo, que ficou alarmado, ficou com peso na consciência porque deixou existir o carnaval, porque deixou ter o carnaval. Enfim, você pode dizer tudo o que você quiser, menos que isso é uma coisa que é baseada na lógica, na inteligência, na ciência, na ética, no bom senso. Qualquer palavra construtiva, qualquer palavra interessante para uma sociedade sadia não cabe dentro desse contexto. Isso realmente é uma grande mentira. O que eu espero, eu acredito, é o que eu falei no começo desse vídeo, que as pessoas que planejaram a quarentena desse jeito que está aqui, peçam perdão para a sociedade, voltem atrás, porque você pode diminuir o tamanho do estrago que foi feito. Ora, ficamos apavorados, pensamos que ia ser uma coisa e acabou sendo outra. Vamos retroagir. Vamos fazer uma quarentena consciente. Vamos consultar pessoas que têm conhecimento para nos ajudar a fazer um planejamento, uma quarentena racional, baseada na ciência, na lógica, na inteligência, sem abandonar nenhum preceito que levou a humanidade até alguma evolução e chegar até onde chegamos. Aliás, estamos desaprendendo nos últimos anos. Estamos sendo muito mais maquininhas, passadoras de texto, recebedores de conteúdo, recebedores de informação, e a grande mídia já percebeu que você, que eu, estamos perdendo a nossa capacidade de análise crítica, a nossa capacidade de sintetizar informações. Estamos simplesmente reproduzindo, repassando, compartilhando, mandando para frente. É fácil qualquer um dizer que, de fato, somos robôs. Por isso, meus amigos, não estamos aqui negando a existência do vírus. Não vamos cometer insanidade. Nenhum dos meus amigos aqui está disposto a cometer insanidade. O objetivo aqui é fazer uma análise crítica, entender o que se passa e desmascarar quem está aí causando esse pânico na população, paralisando e levando o nosso país ao caos. Desejo a cada um dos meus amigos uma semana mais consciente, mais reflexiva, mais pé no chão, mais realista. E assim, juntos, nós vamos desmascarar conspiradores, impostores e vamos fazer, sim, o nosso país voltar ao seu caminho, ao seu rumo. Ou melhor, vamos fazer o nosso país entrar no rumo certo. Muito obrigado e até mais.